faça o programa com a gente. Pergunta, por exemplo, sobre o Antônio Oliveira. O que você achou? Legal? Achou ruim? Novo técnico do Corinthians, ainda não foi oficialmente anunciado, mas será nas próximas horas aí. Vamos mostrar aqui, para começar. E aí, nação corintiana? Antônio Oliveira, novo treinador do Corinthians, né? Para mim, ótimo treinador, né? Chega com status de um treinador europeu, apesar de ser jovem, é experiente, né? Chega com ideias de jogo diferentes, né, dos brasileiros, né? Acho que o Corinthians ainda vivia aquela situação de sempre ter uma defesa, priorizar a defesa, né? De Carille, né, para trás, né? Mas agora, pessoal, agora é bola para frente, ótimo treinador, vai ser anunciado a qualquer momento, já é treinador do Corinthians, falta só a questão do anúncio. Tá fechado, né? O treinador faz um ótimo trabalho no Cuiabá, né? Então, pessoal, acho que agora tem tudo para o Corinthians decolar, né? O que é que vocês acham? Já quero deixar créditos ao vídeo aqui, o canal Banda Esporte, link na descrição, vá lá e acompanhe também, pessoal. Ótimo treinador, né? Eu acho que ele vai conseguir colocar esses caras para jogar, vai dar padrão de jogo, até porque o Corinthians não tinha padrão de jogo, precisava de um treinador como Antônio Oliveira, né? Quem viu o Cuiabá jogar com jogadores, não quero dizer aqui, né? Botar o Cuiabá para baixo, né? Mas com jogadores bem abaixo do nível do Corinthians, né? Então, pessoal, tem tudo para dar certo. A gente vai esperar que realmente dê certo, que as coisas aconteçam e o Corinthians saia desse buraco. Então é isso. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Fique até o final que tem muita informação, pessoal. No final a gente deixa a nossa opinião. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Uns quadros sobre o Antônio Oliveira, o novo técnico do Timão, que é Antônio, com acento agudo ali. Tá em Portugal, Antônio é acento agudo. Números dele no Brasil, foram 115 jogos até aqui, com 48 vitórias, 30 empates e 37 derrotas. Ele treinou não só o Cuiabá, como o Atlético Paranaense também. Ele era auxiliar do Gesualdo, que foi para o Santos. Trabalho dele no Atlético Paranaense. Ele chegou no Atlético em 2020 para fazer parte da comissão técnica. Em 21 ele assumiu o cargo de técnico do clube e pediu demissão depois da eliminação no Campeonato Estadual. Em setembro, depois de levar o time para a semifinal da Sul-Americana de 21, que o Atlético... É isso mesmo? Após a eliminação estadual, em setembro. Depois de levar o time à semifinal da Sul-Americana de 2021, que no fim das contas o Atlético Paranaense venceu. Então, explicando, né? O estadual foi em setembro por causa da pandemia. Ele pediu demissão depois da semifinal e já tinha levado o Atlético até a semifinal da Sul-Americana. O Atlético venceu aquela competição naquele ano com gol do Nicão, inclusive. Exato. Agora o trabalho dele no Cuiabá. Em junho de 2022 ele assumiu o Cuiabá para o Campeonato Brasileiro, terminou na 16ª posição, 4 pontos à frente do Z4, mas é daqueles times que, embora tenha ficado em 16º, nunca ficou ali apavorado, que vai cair, sempre ficou ali meio do caminho. Chegou até a flertar com posições melhores. Aí ele voltou em maio de 23, fez a melhor campanha do clube na primeira divisão, com 51 pontos ganhos, ficou em 12º colocado no Brasileirão do ano passado, inclusive à frente do Corinthians, certo? No Coritiba, entre o trabalho e outro no Cuiabá, ele ficou no Coritiba durante 4 meses, entre dezembro de 22 e abril de 23, foi demitido depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Primeira rodada, pumba, tchau. Meu Deus. O que aconteceu com ele. Tá aí, um resumo do trabalho do Antônio Oliveira no Brasil até então. Falamos ontem de Márcio Zanardi, de Cuca e tudo mais. Chegamos no Antônio Oliveira. Não era uma opção. Não era uma opção. Chegamos no Antônio Oliveira. Português, o nome começa com A. Calma, Eduardo. Tem de um time que tem verde na camisa. É esquentadinho na beira do campo. Esquentadinho na beira do campo. Eu posso avisar já? Pode. Ele esquentadinho, eu sou mais? Então. Podemos? Porque Chegou o Antônio Oliveira. Igual o Lázaro, ele é simpático, eu não sou. Nesse Isso. caso, ele é esquentadinho, eu sou mais? Antônio Oliveira, é o nome. O nome. Eu acho que a decisão foi uma boa decisão. Aparentemente, pelo que eu apurei, uma decisão em que o presidente ouviu o Cifuti, ouviu o Fabinho Soldado. Não foi uma decisão na caneta dele, da cabeça dele. Foi uma ideia que não surgiu, obviamente que ele que decide, mas foi uma ideia que veio e não que foi, né? Não é de cima para baixo nesse caso. É um trabalho
do departamento de futebol, que terá que ser cobrado, né, caso não dê certo. É um anúncio que vai demorar um pouco, eu acho, depende do Mano também aceitar o distrato dele. Ele não vai ser anunciado enquanto não puder ser anunciado. Mais do que a multa do Cuiabá, né? Mais do que pagar a multa. A caso da multa do Cuiabá, a gente vai ter que observar, porque é uma relação muito próxima entre o dono da SAF do Cuiabá e dos donos do Cuiabá e um dirigente do Corinthians, então não sei como isso vai ser resolvido. Mas é o Fabinho Soldado que está lidando com isso, não é o presidente do Corinthians, está na concentração do time em Santos, eu acabei de falar com ele, obrigado, presidente, por ter atendido nessa hora. Eu acho que é uma boa decisão, agora é uma decisão tomada de forma aloprada, no momento em que não seria isso, então a primeira opção do presidente do Corinthians era um nome de confiança dele, e aí, dadas as circunstâncias do regulamento da competição, a coisa o curso foi consertado a tempo. Agora, quando ele vai chegar, quando ele vai poder treinar o time, eu realmente não sei. Não acho que tem uma grande boa vontade do lado do staff do Mano Menezes para resolver isso logo. E o Corinthians decidiu que só vai anunciá-lo de fato quando puder. Quando puder legalmente inscrevê-lo. Então, continua sendo a situação do Corinthians estar com um auxiliar hoje à beira do gramado na Vila Belmiro e provavelmente no final de semana, a ver na próxima semana. Olha, mas está correndo contra o tempo, né? Porque tem mais 5, 6 jogos aí no campeonato. 6 jogos no Campeonato Paulista, contando o de hoje, o clássico na Vila. Paulo Marinho já não gostou. A próxima vítima do Corinthians, diz ele, aqui na nossa hashtag G4 Band Esportes. Arnaldo, e aí, você gostou? Cara, diante da escassez de opções, eu acho que é uma alternativa válida, uma tentativa válida. Desculpa, só uma aspa que eu gostei, nem foi do presidente, mas dessas pessoas que lidaram com a contratação. Que eu falei, mas a ideia não era um técnico brasileiro? Aí a resposta foi, não caminhou, mas esse é um técnico que já está aqui. Ah, sim. E essa era a ideia. Entendeu? Certo. Eles não iam trazer... Chegou um cara... Falei, mas vocês falaram que não é nesse dinheiro. Eu falei, mas dentro das opções que a gente tem, alguém conhece o campeonato e achei que... Não sei se é a história de trás para frente, como normalmente é, né? Você usa os argumentos para justificar a sua atitude, mas foi como foi justificado ser um estrangeiro. Mas acho que esse é um dos critérios de escolha, né? Porque acho que um estrangeiro começando do zero, nesse momento, seria, já com a temporada em andamento, seria bem mais complexo, né? Teve a história engraçada do Rubão no Twitter falando sobre o Zubeldia com algum corintiano que sugeriu e o Zubeldia não, o Rubão falou, não, mas me parece interessante o nome desse jogador. Zubeldia, técnico, que saiu da LDU. Mas brincadeiras à parte, acho que o Corinthians não tinha muitas opções. Tá na cara que a decisão da troca do Mano foi sem ter um plano de substituição definido. Nós vamos trocar o Mano por esse cara, então vale a pena agora a gente demitir o Mano e fazer. Não foi exatamente isso. Essa maneira aloprada de contratar treinadores não é uma exclusividade do Corinthians. Foi assim que o Abel foi contratado, foi assim que o Carpini foi contratado, guardando as proporções, né? A questão é que o Corinthians, de novo, muda o leme, né, o comandante do time com a temporada em andamento. Isso tem um custo. Das opções brasileiras, acho que o Corinthians tinha passado praticamente por todas elas. Inclusive os mais experientes. A gente falou ontem. Cuca, Luxemburgo, Mano Menezes. Então você via aqui empregados poucos disponíveis a sair, a topar essa empreitada, e ele já tinha dado o sinal quando o empresário do Antônio Oliveira ofereceu ele ao São Paulo naquela roda de entrevistas. Lembra quando o nome dele surgiu como possibilidade no São Paulo? O São Paulo não entrevistou o Antônio Oliveira, mas ele já tinha na cabeça um plano de se convidar por um clube grande aceitar. E acho que quando surge a oportunidade, empresário vai, empresário vem, empresário percebe a lacuna. E aí eu acho que dentro do possível é uma escolha que tem algum nexo. Agora, é aquilo. Qualquer técnico que assumisse o Corinthians agora, ainda mais um técnico que ainda não passou por clube com essa repercussão, embora ele tenha tido problemas nos dois de Curitiba, com Massa, não Massinho, com Massa,
porque Curitiba e Atlético Paranaense têm torcidas, são diferentes das torcidas do Cuiabá. Cuiabá, o cara faz o que ele quiser lá, cara. Com o apoio, então, da SAF, do Agro, o cara faz o que ele quiser. E no Cuiabá ele mandava tranquilo. No Curitiba e Atlético ele teve problemas, inclusive de relacionamento. Então ele é um cara de personalidade forte. O que foi... qual foi a principal missão dos técnicos do Corinthians nos últimos tempos? É apagar incêndio, mais do que treinar o time em campo, né? Então, acho que isso ele não vai conseguir se desvencilhar totalmente. Mas esse critério que a Marília elege como prioritário para a escolha de um treinador, o Cifute, a primeira participação do Fábio Soldado, alguma conexão com o tipo de elenco que o Corinthians está formando, me parece ter um mínimo critério. Esse critério pode ir pelo ralo se não acontecer um respaldo por um cara que vai assumir um dos times mais populares do país num dos piores momentos da história desse time. Então isso tá, para ele ter um mínimo de paz para trabalhar no campo, ele precisa ser respaldado de todas as formas. A partir do momento do anúncio oficial, da primeira coletiva e tudo mais. Aliás, né, pelo que a gente viu em relação aos técnicos do Corinthians nos últimos tempos, essa questão da comunicação dele é uma questão importante. Porque o Luxemburgo apanhava pela comunicação, o Mano acabou morrendo pela boca, e essas coisas todas aconteceram no Corinthians recentemente, né? O Celso Luiz aqui, Massa, fala o seguinte: Antônio Oliveira será uma aposta. Só fez trabalhos razoáveis no Cuiabá, no Curitiba e no Cuiabá. No Curitiba foi péssimo. Durante seu trabalho no Cuiabá, fez paralelamente um curso na Europa. Tenho dúvidas. Bom, tem... Difícil falar por último, né, diante da explanação dos colegas, mas eu vou pegar o lado acadêmico dele, que é muito bom. Tá? Da onde ele vem, tem origem. Da onde o Antônio Oliveira vem, com a formação que ele tem, com a proximidade com o Gesualdo, que talvez seja... vamos dizer assim, que os técnicos portugueses têm alguns pais, né? O Gesualdo é um deles. E ele tem essa... Escolas, né, Marcelo? Os caras têm Exato. Nem todos enxergam o futebol do mesmo jeito, porque cada um tem... Você pode pegar o Mourinho de um lado, um outro treinador do outro, que teve aqui no Corinthians, o Jesus do outro, né? Vitor Pereira. Enfim, eles têm mais ou menos a mesma formação. O que difere é 3 passos antes de pegar o diploma, sabe? Quando você escolhe Para quem está fazendo medicina, o cara vai escolher uma especialização e é isso. Acho que fica bem claro a explicação. Você faz o curso, mas uma hora você escolhe, entendeu? Exato. E aí, por isso são tão diferentes, pela personalidade e tal. Então, se você for pegar pela formação acadêmica, acho que isso não garante nada, né? Mas... Na minha visão, eu dou importância para isso, acho importante. Tanto que quando o Palmeiras perdeu 4 pênaltis para o CRB e o muro amanheceu pichado, eu talvez tenha sido um dos poucos lá dentro da porcosfera a explicar quem era Abel Ferreira naquela época, antes de ganhar o 2º título. Então isso é importante. Antes, depois a gente faz também, porque é a nossa função. Eu vejo com bons olhos. Se hoje você me disser, esquece o Corinthians, tá? Vamos tirar o Corinthians da história. Se você perguntar ao gestor, Paulo Massini, qual dos dois você contrataria? Mano ou o Antônio Oliveira? Faça a pergunta. Nossa, vocês contratariam quem? Mano ou Antônio Oliveira? De longe o Antônio Oliveira. Mas de longe. A não ser que tivesse uma situação muito... aí é que entra a contradição do que eu vou falar. Muito conflituosa, num clube absurdamente grande, com essa carnificina de treinador demitido até aqui, que é o caso neste momento do Corinthians. Aí agora, cara, vai ter que entrar o Cifute, o Fabinho Soldado, o Rubão, mais alguém no vestiário para deixar o cara trabalhar. Porque se continuar no mesmo modo operandi, não adiantar o Antônio Oliveira, Pedro Alves Cabral, o Klopp da Fiel, entendeu? Não vai resolver. Eu gosto muito do jeito dele, eu gosto muito do modelo dele. Eu acho que esse jeito explosivo
ele não é da porta do vestiário para dentro, né, com os jogadores, pelo que eu sei. O jeito explosivo é mais com relação à direção, e isso é um fio desencapado, né? O Mano foi demitido pelas entrevistas que deu. Aí é que vai estar o ajuste. Se eles se ajustarem, não é um cara que... ele não é um treinador que vai chegar e vai falar você é burro, entendeu? Porque ele já está dentro dessa nova formação do que é o mundo hoje. Esse tipo de problema não vai ter. Vai ter problema de campo, vai ter problema com o árbitro, mas com o jogador não vai dar, não vai ter. Então me parece que em termos de vestiário ele vai ter que lidar, ele vai lidar bem com isso. Agora, acho que é a primeira vez na vida dele que ele vai chegar num vestiário onde ele vai encontrar gente que é maior que ele. Né? A primeira vez? Na vida dele, como treinador. É mesmo, porque na verdade ele era auxiliar lá do Gesualdo, ele poderia andar para aqui e aqui. Então, ele é auxiliar, mas agora você vai entrar num vestiário que na parede tem Sócrates, Basílio. Não, claro que sim. Entendeu? Não, e mais, você tem Cássio. Indiscutivelmente é o maior clube que ele treinou, não, talvez o maior que ele treinará. Então, tem Cássio, Fagner. Jogadores também, né? Tem jogadores. Não, eu entendo, mas. Né, e tem que ainda colocar a cabeça para fora do liquidificador e respirar. O Corinthians é um liquidificador, velho. Bom, tem um jogador lá que ele conhece bem, que é o Ranieri, né? Sim, ok. Tem o Ranieri, e agora com os jogadores... É a única boa notícia do ano, inclusive. Até agora e tudo mais. O Garro entrou no bid. Mas eu acho que o zagueiro é bom, Marília. O zagueiro é bom. Não, mas mesmo nas derrotas, tem alguma coisinha que... Acima, entendi o que você está dizendo. Então, acho que tem o Garro, tá escrito. Vai jogar hoje. Vai jogar. Aos poucos, a coisa precisa começar a caminhar, né? E o Corinthians precisa de uma coisa, gente, que é muito ruim para nós jornalistas. É muito ruim. É blindagem. Não sai mais informação de lá de dentro. Precisa avisar o Augusto. Eu estou dizendo isso. Eu não acho que a informação que não pode sair. Eu tô dizendo isso. Mas não pode errar mais. Não. Aí eu discordo de você. Eu acho que tem coisas que não podem sair de lá de dentro mais. Ou você entender bem para quem que você está, com quem você está conversando. Porque tem situações dentro do clube, por exemplo, se não tivesse vazado o nome do treinador do São Bernardo, teria acontecido o estresse que aconteceu para a direção? Seria pior, porque eles não saberiam. Não, enfim, a sorte deles eu peguei o exemplo errado, mas vou pegar outro. Meu Deus, Massini. Entendi. Eu peguei o exemplo errado, mas se eu pegar do Mateuzinho, por exemplo, entendeu? O Mateuzinho apareceu lá para treinar, né? Enfim, não tinha como não saber. Mas tem muita coisa que você pode evitar que saia, cara, entendeu? Você precisa de uma blindagem. Exposto, né? Você precisa estar muito exposto, tá o joelho operado, mas aí cara. Eu incorporo a informação. Eu acho que até pela necessidade de demonstrar diferença às antigas gestões, em demonstrar trabalho e retomada de algum tipo de credibilidade no mercado, alguma transparência. Alguma é ótimo. E satisfação. Não, transparência é bom. Satisfação é necessário. O que não dá é para vazar vídeo na sala da presidência. Isso aí, é isso que eu tô. Não dá para falar que tem um meio de 1,90 m e isso aparecer algumas coisas que não são informação, né? São bastidores administrativos. Os próximos passos, eles só podem ser comemorados, por mais que eu saiba, você também, eles só podem ser comemorados e tal quando forem constatados 100%. Você entende? É por isso que... Nação corintiana, né? Novo treinador aí no timão, né? Antônio Oliveira, né? Escola portuguesa, né? É um treinador experiente, apesar de ser jovem, com passagem principalmente por clubes do Paraná, né? Curitiba, Atlético Paranaense, e vinha desenvolvendo um bom papel, né? Na equipe do Cuiabá, né? Inclusive o Cuiabá ficou na frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É um treinador que tem as características
de Abel Ferreira, né? Bastante explosivo, né? Temperamento quente. A gente espera que chegue e dê certo, né, pessoal? Porque o Corinthians tá uma panela de pressão quando se fala em treinador, né? Eu nem me lembro aqui qual foi o último treinador que deu certo no Corinthians. Não lembro, né? Carille, eu acho que foi Carille o último treinador que deu certo, né? E de lá pra cá, todos que passam são fracassados, né? O que poderia ter dado certo não deu também foi Vitor Pereira, né? Outro português, né? Um ano retrasado, fez boas campanhas no Brasileirão e Copa do Brasil, mas deixou o Corinthians. Quem sabe, né? Esse português aí, como ele é bem adaptado ao futebol brasileiro, né? Conhece bem, talvez venha e dê certo, né? Muitos estão repercutindo a notícia, né? O Corinthians não pode anunciar ainda porque só vai anunciar quando finalizar o seu processo de rescisão de contrato com o Mano Menezes, né? Não sei se Mano Menezes vai ter interesse de resolver isso tão cedo, até porque o Corinthians não tem o dinheiro para pagar, né? Vai querer parcelar, ver como é que fica, né? E a Federação Paulista também colocou uma cláusula lá, né, em contrato, e só pode escrever um treinador quando resolver com o antigo, né? Pois é. Mano Menezes fez péssimo trabalho no Corinthians. Péssimo. Participou da reformulação, mas até ele caiu nessa reformulação, né? Não era para esconder de ninguém. Diretoria do Corinthians não queria Mano Menezes, né, desde a chegada da nova diretoria. Ficou bem claro que Mano Menezes só estava ali porque o antigo presidente tinha feito contrato até o final de 2025 com a multa absurda de 20 bilhões. E acabar vocês dizem, né, que esses caras aí são corintianos. Será que do Willian é corintiano? Os corintianos, pessoal, ele tinha feito aí um contrato se vencer no ano passado, né? Pois é, vencendo no ano passado. Era até onde ele ia administrar o clube, né? E não tinha feito com uma multa dessa absurda, né? Ele fez porque a bomba ia estourar, né? Na administração agora, né? Acabar esses caras vêm a público e vocês acreditam que eles são corintianos. É preciso acreditar mesmo, né? Só acredita quem for criança, quem for um Papai Noel, né? Eu não acredito não nisso aí. O Corinthians joga logo mais contra o Santos, né? Jogo decisivo, pessoal. Jogo decisivo pelo Campeonato Paulista. Vale destacar aqui que o Corinthians hoje está na zona de rebaixamento. Pois é, você não entendeu mal não. O Corinthians está na zona de rebaixamento. O Corinthians não merece isso, né? O maior clube do futebol brasileiro passar por uma situação dessa. Mas sirva de lição. E o torcedor tem que comprar a ideia. Se realmente quer ver o Corinthians daqui a 2, 3 anos brigando de ponta, de igual para igual com esses principais clubes do futebol sul-americano. Uma reformulação não só no futebol, pessoal. A diretoria está acontecendo. A gente espera que o pensamento desses caras que estão aí no Corinthians seja diferente desses que passaram, né? Que não venha pensando de contratar jogadores como o presidente aí do Corinthians vem, né? Contratar Gabigol. Não existe isso. O Corinthians não tem dinheiro para isso, pessoal. Iria contratar Gabigol, não tem dinheiro, né? A gente não... Acho que era melhor falar a verdade pro torcedor, né? Chegar com um discurso com o pé no chão, que vai fazer o Corinthians voltar a ser Corinthians, mas com o pé no chão vai ter que ter sofrimento, porque sem dinheiro não tem como montar grandes seleções e grandes times, né? Mas para isso é necessário, pessoal. Para isso, se você quer ver o Corinthians, você é corintiano, quer ver daqui a 2, 3 anos o Corinthians voltando a brigar por títulos com os principais clubes do futebol sul-americano, disputando os principais jogadores, pagando os melhores salários, contas em dia, tem que passar por essa reformulação, né? E logo mais aí no jogo do Santos, é uma partida importantíssima. Vamos acreditar na vitória para o Corinthians sair dessa zona de rebaixamento, né? Não acredito que o Corinthians vai cair, não vejo assim. Jogo difícil, né? Às 6h30, né? Da noite, 18h30 da noite. Eu acredito na vitória. Para mim, 2-0, 2-1. Vencendo é o importante, né? Para mim, sim. E nessa partida aí, pessoal, vai ter estreia aí do Rodrigo Garro, né? Os torcedores corintianos, inclusive eu, depositando bastante expectativa que ele venha e resolva os problemas do Corinthians, né? Principalmente ali assistência, um jogador que a bola cai no pé, ele sabe o que fazer, né? O Corinthians hoje não tem esse jogador.
Quem poderia fazer isso? Renato Augusto, né, que a reformulação colocou ele para fora. Talvez hoje esteja fazendo falta. E Rodrigo Garro está liberado, vai para o jogo. E a gente espera que ele faça um grande jogo, que caia nas graças da torcida, seja decisivo, dê a vitória ao Corinthians. Então é isso. É o mínimo que a gente espera, né? Expectativa é grande, claro, se jogar mal, também não vamos crucificá-lo, né? Até porque primeiro jogo você não pode tirar de parâmetro para nada. Que diga Rojas, né? Rojas no primeiro jogo comeu a bola, foi no segundo. A torcida dizendo que era craque, era jogador. Só jogou o primeiro jogo. Então já era, né? Então se o cara jogar mal aí, a gente espera que a torcida também entenda, né? Primeiro jogo, segundo jogo, não tem como tirar. Vamos dar aí 10 jogos. Vamos ver o que é que ele vai produzir em 10 jogos. Vamos ver o desempenho dele aí em 10 jogos, né? Aí sim, depois de 10 jogos, a gente pode vir aqui e cobrar, né? Mas eu tenho uma expectativa que pior do que tá não fica, pessoal. Deve melhorar alguma coisa, né? Então é isso, Nação Corintiana. O que é que vocês acham da notícia? Antônio Oliveira, novo treinador, português, muito parecido com Abel Ferreira, né? As características semelhantes, né? A gente espera que ele faça um bom trabalho, consiga tirar o Corinthians dessa situação, né? E o jogo do Santos aí, o que é que vocês acham? Deixa aí o seu placar aí nos comentários. Para mim 2-1 ou 2-0, né? E será que Rodrigo Garro vai fazer a diferença, pessoal? Será que vai despontar como um jogador que chama a responsabilidade, que coloca a bola, dê assistência, né, aos atacantes? Deixa aí sua opinião. Então é isso, pessoal. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência. Deixa aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E até a próxima, pessoal.